Olá pessoal, vamos começar agora a aula que vai falar da junção entre tabelas no tempo do script. Na hora que a gente está na transformação, a gente consegue juntar tabelas ou trabalhar com algum tipo de filtro entre tabelas ou enriquecimento de dados, né, entre tabelas, usando os comandos join e os comandos keep. E também vou aproveitar para dar uma dica de como salvar arquivos iguais na mesma tabela da memória, sendo que eles têm nomes parecidos, né? Eles têm algum sufixo ou prefixo que você pode perseguir, e o ClickView automaticamente concatena, junta, une essas tabelas. Então vamos lá. Primeiro você baixa a base de dados que está disponível aí em algum link, né, abaixo do vídeo. Você vai salvar aqui no seu projeto, clique na pasta origem. Eu já salvei, ele chama Join. Dentro dessa base Join, que está disponível para você baixar, você vai ter base 1, base 2 e base 3 e vai ter aqui uma tabela de equipes. Essa tabela de base são alguns contratos, né, que foram vendidos de celular. Eles foram vendidos por uma equipe. Existe aqui algumas equipes, por exemplo, Condomínio, Cross e Terra Nova. Aqui está o número do contrato. Se você abrir agora o arquivinho aqui de equipes, você vê que ele é um TXT, onde nós temos o complemento dos dados da equipe. Então lá na minha base, na minha tabela fato, eu tenho o nome da equipe. E aqui nesse TXT eu tenho um deparo, eu tenho a cidade da equipe e tenho o estado que a equipe trabalha. Cross, Condomínio e Embalde. O que a gente percebeu? Lá na minha base, nós temos as equipes Condomínio, Cross e Terra Nova. E aqui no deparo nós temos Cross, Condomínio e Embalde. Quer dizer, aquela equipe Terra Nova, eu não tenho a correspondente dela aqui na minha tabela depara. E aqui tem uma tabela, aqui tem uma equipe que chama Embalde, que eu não tenho nenhuma venda feita, nenhum contrato feito por ela na minha tabela fato de base de contratos. Então a gente vai ver como é que ele se comporta agora com a união de tabelas. Quem manda na relação? Pode abrir o seu ClickView. Você vai ter que iniciar o ClickView e salvar na pasta QVW antes de começar a trabalhar. Então vamos abrir um painel novo aqui no novo e já vamos salvá-lo dentro da pasta QVW com o nome de Join. Beleza, está salvo. Agora a gente consegue entrar lá no editor, né? Ctrl mais a letra E, no editor de carga. Vamos abrir aqui uma aba nova. Vamos chamar de Join essa aba. E agora vamos colocar a primeira tabela aqui dentro do nosso projeto, a base 1, por exemplo. A base 1 tem aqui os contratos. Vamos colocar aqui o nome dela, base. Vamos salvar e carregar. Não sei se você percebeu, lá tinha 9 ou 10, né, contratos, e aqui ele está falando para mim que atingiu as 62.943 linhas. O que está acontecendo aqui? Vamos dar um Ctrl T para ver o conteúdo das tabelas. Botão direito visualizar. Você percebe que ele está pegando várias linhas em branco. É um Excel que está meio sujo, né? Aqui para o ClickView. Ele não para no último contrato, que seria esse aqui. Ele está lendo algumas linhas em branco. Então a gente pode colocar no editor de script aqui um where, né? Para ele poder ler somente quem tem contrato. Então vamos arrumar lá. Ctrl E. Aqui, ó, antes do ponto e vírgula, você pode colocar uma cláusula where. Então eu só quero que ele leia aonde o contrato for maior que 0, por exemplo.
Se eu mandar ele ler agora, ele deve ler ali no máximo 9 linhas, que é o que está acontecendo. São 9 contratos que eu tenho. Se a gente olhar agora no Ctrl T, você está vendo que ele tem 9 contratos. Ok, vamos fazer uma tabela aqui no meio da tela para a gente poder observar como é que está trabalhando aqui o nosso editor de script. Vamos puxar aqui o contrato, a equipe, vamos puxar aqui o valor, por exemplo. Você percebe que aqui não tem informação nem de cidade, nem de estado. A informação que a gente vai trazer para o nosso modelo aqui, a gente vai juntar na nossa tabela, a gente vai enriquecer essa tabela. Funciona como se fosse um PROC-V. Então vamos lá aqui no número, colocar aqui moeda e aumentar um pouco a fonte para todo mundo enxergar o que está acontecendo. Ajustar colunas, pronto, nós temos aqui os contratos, a equipe que vendeu e o valor de cada contrato, ok? Então vamos salvar, né? E voltar lá para poder usar agora aqui embaixo, utilizar a minha outra tabela de para enriquecer o dado de cima. Como eu tenho dois campos, né, iguais na tabela que eu vou introduzir e na tabela de cima, que é o campo equipe, né, automaticamente, quando eu usar aqui uma cláusula join, ele vai fazer a relação por esse campo. Então, a cláusula que a gente mais utiliza é o left join. O que o left join fala? O left join ele faz com que a primeira tabela carregada mande na relação, significa que todas as equipes serão procuradas na tabela de baixo. Segue aqui do lado, vamos puxar agora a tabela de equipe. Você percebe aqui que ele não reconheceu o nome do campo, a gente pode vir aqui e colocar rótulos incluídos. Agora ele reconheceu equipe, cidade e UF. Vamos apagar aqui o directory. Quando você está utilizando o left join, você não precisa colocar o nome da tabela, porque essa tabela não vai existir, na verdade. Ela só vai enriquecer a tabela de cima. Então vamos ver como é que funciona aqui. Ó. Salva, recarrega. Ele vai buscar lá os 9 contratos. E ele vai buscar as equipes que estão na tabela de para. Já buscou tudo. Vamos agora aumentar essa minha tabelinha com os novos campos. Aqui na geral, vou colocar cidade e UF. Estão aqui agora. O que aconteceu? O que a gente percebe? A gente percebe que a equipe Terra Nova, que tem na minha base de contrato, o left join não encontrou um correspondente na minha tabela de para. Ele não sabe qual é a cidade, nem qual é o estado. Beleza, não tem problema. Teria que atualizar a tabela de equipes com a cidade e com o estado. Então você percebeu que o left join, quem manda é a tabela principal. Se eu quisesse falar para a tabela secundária mandar na relação aqui do join, aí eu coloco um right join. Salvo. Vamos recarregar. Ele vai fazer a extração e automaticamente vai fazer a junção das tabelas. O que está acontecendo agora? Apareceu aqui uma equipe inbound que não tem nenhum contrato correspondente, porém eu sei que ela fica em Niterói, Rio de Janeiro, e aquela equipe Terra Nova que tinha um contrato sumiu. Então isso é muito perigoso, né? O right join, ele diz que a segunda tabela manda na relação. Então, nesse caso, para a gente foi prejudicial porque a gente perdeu um contrato nessa junção. Ao invés de enriquecer, a gente prejudicou a nossa tabela fato. Então, você percebe que, como ele não encontrou Terra Nova lá na tabela de equipes, ele sumiu com aquele contrato da Terra Nova e ele trouxe um contrato aqui zerado. Porque ele encontrou uma inbound lá, uma equipe que não tem contrato e o right join manda ele trazer. Se eu quero que nenhuma nem outra mande, ou seja, as duas vão mandar na relação,
né, de cima para baixo, de baixo para cima, eu uso o inner join. O inner join significa que ele só vai mostrar os elementos que existem nas duas tabelas nesse instante. Então aí, aquela equipe inbound, ela vai sumir, mas aquela equipe Terra Nova que tem um contrato também sumiu. Então o inner join também é perigoso porque ele some com as equipes, né, que fizeram contratos, mas não estão na minha tabela de para, não estão naquela tabelinha que tem mais informações. O inner join ele faz isso, vai para os dois lados. Agora tem um comando também que é um pouco usado, que você une tudo com tudo. Aí você vê os buracos. Chama outer join. Então o outer join, quando você manda executar, ele vai mostrar tudo de um lado, tudo de outro, e se não tiver correspondência, ele vai deixar em branco. Ou seja, nós temos aqui o Terra Nova sem a cidade e o estado, porque ele não encontrou, e o inbound sem nenhum contrato, porque ele encontrou na outra tabela. Então ele juntou tudo com tudo. Então no outer join aparece tudo, no inner join aparece só o que tem correspondência. No left join, quem manda é a primeira tabela. No right join, quem manda é a segunda tabela. Ok? Então aí, assim que se comporta os joins. Agora, aquilo lá que eu tinha falado, vamos apagar aqui. Você percebe que lá na sua pasta join, que você baixou, existem 3 bases. Só elas têm diferente no último número. Base 1, base 2, base 3. Como é que eu conseguiria colocar essas 3 bases de uma vez numa tabela do ClickView? O ClickView ele deixa você vir aqui no nome do arquivo de origem e colocar um asterisco. Então esse asterisco, se eu mandar agora ele carregar, você vai observar aqui que ele vai carregar a base 1, depois vai carregar a base 2, ó, já deu 18, depois vai carregar a base 3, ele vai somando, ó, já deu 28 linhas. Está carregando, fechou, pronto. Agora eu tenho vários contratos de várias bases, né? Utilizando o asterisco, você consegue, né, carregar vários arquivos que tem um prenome ali, que tem um sufixo igual. Ok? Vamos agora, aproveitando, né, essa base, dar uma olhada agora no Keep Join. Então vamos lá. Vamos tirar aqui o asterisco, botar 1. Voltar aqui com Left Join, que tem mais uma diferença do Join para o Keep. Pegar aqui a tabela de equipes, colocar rótulos incluídos, tira aqui esse comando aqui, Directory. Quando eu executo um Left Join, por exemplo, né, a gente já viu que quem manda é a primeira tabela. O que acontece na minha memória? O que acontece de verdade? Assim, quantas tabelas existem no final? Ctrl T, uma tabela só. Então, quando eu não preciso ter as duas tabelas materializadas aqui na minha memória, ou salvar no QVD, não preciso delas, eu posso juntá-las com Join. Agora, se eu quiser a mesma coisa, somente utilizando, tendo esse resultado que o Join faz, mas sem perder as tabelas, eu posso usar um Left Keep. O Keep é um comando que só existe no ClickView. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o Left Join, porém no final ele consegue separar as tabelas na memória. Então ele vai corresponder, né? Ele vai fazer uma limpeza na minha tabela principal, sendo que ele continua aqui com a minha tabela temporária. Então, como eu falei, minha tabela temporária não, minha tabela auxiliar, que é a tabela de para. Então, como a gente viu que
equipe inbound, ela não tinha correspondência na minha tabela principal, ela não aparece aqui na tabela secundária. Foi feita uma limpeza aqui da minha dimensão e todos os contratos que eu tinha aqui, inclusive Terra Nova, continuam aparecendo na minha tabela base. E ele faz o relacionamento porque ele tem um campo igual. E eu consigo ter o mesmo resultado aqui, consigo ter a minha tabela com todas as cidades e estados, menos a Terra Nova que ele não encontrou correspondência. E o keep também existe o write keep. No write keep ele vai infelizmente sumir com o contrato da equipe Terra Nova. Então, se você precisar algum dia de fazer uma limpeza, realmente apagar alguns registros da sua tabela fato, você pode utilizar esse write keep. Se você der um Ctrl T, você percebe que existe as duas tabelas ainda, porque é equipe. Aqui vai ter cross inbound e condomínio, porque você fez o write keep. E aqui não vai ter mais aquela venda da equipe Terra Nova. Ela foi limpa, né? Ela foi retirada. E uma limpeza geral poderia ser um inner keep. Ele só mantém os cadastros que estão funcionando, que estão bem correspondentes. É muito perigoso porque você tem certeza que você vai perder algum fato que aconteceu que não está tão consistente. Você vê aqui que continua com as duas tabelas. Uma só vai ter duas equipes e aqui não vai ter a Terra Nova, que é aquela equipe que eu não tinha correspondência. Então você vai ter aqui 8 contratos. Você perdeu um contrato, sumiu um contrato. Ok? Isso chama inner keep. Então a gente aprendeu hoje a utilizar o where, a utilizar aqui o asterisco e também os left join, right join, inner join, outer join, inner keep, left keep e right keep. Então eu recomendo você fazer alguns exercícios com isso e até a próxima aula.